Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje regressamos à temática da alquimia da mente. Já te falei de Nigredo, de Albedo e hoje vamos falar de Citrinitas. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo a mais um episódio do teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, oh, oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Já estás a acompanhar o meu novo podcast que está em todas as plataformas sobre tecnologia e inteligência artificial. Chama-se IA e Eu. E ali está a Rita, a IA e eu, Mário Portela, para te falar sem tabus sobre inteligência artificial. Tal como aqui, a desmistificar. Experimenta, não vais gostar. E então, quantos de vós desse lado que acompanham o Quem Cala Consente já fizeram o trabalho do Nigredo e depois o trabalho do Albedo? Alguém a levantar a mão desse lado? Será que alguém desse lado já terminou os seus primeiros passos da alquimia da mente, que segue na verdade o meu método Magnum Opus? Ou está só a colecionar episódios deste podcast como quem coleciona cromos da bola? Deixa-me adivinhar. Mário, eu fiz um bocadinho do trabalho das sombras e depois apareceu uma nova série na Netflix e acabei por não ter tempo. Ou melhor ainda, Comecei o protocolo de clareza, mas era muito intenso para começar logo ali à segunda-feira. pois é, bem-vindos ao episódio 130 do Quem Cala Consente. Eu quero contigo hoje, em especial para aqueles que de facto se preocuparam consigo, que de facto quiseram crescer, que estão a andar lenta mas seguramente para o seu plano para viverem em pleno. Quero explicar uma terceira fase deste método, a fase Citrinitas. Ou como eu gosto de chamar, o momento em que finalmente começas a brilhar, em vez de só te queixares da escuridão. Nas 2 últimas semanas levei-te pela escuridão do Nigredo, onde provavelmente choraste no chuveiro pelo menos uma vez. Depois caminhamos na clareza brutal do Albedo, onde se calhar percebeste que metade das coisas que achavas importantes na tua vida são treta emprestada dos outros. Então e agora, Mário? Agora chegamos à parte dourada do processo. Literalmente, Citrinitas, a fase amarela, dourada, a fase solar deste processo do método alquímico, onde todo aquele trabalho interno começa finalmente a dar frutos. É como se as 2 primeiras fases fossem limpar e preparar o terreno, e agora vamos finalmente começar a plantar para ver crescer. Mário, então agora é que vem a parte boa? Deixa-me ser claro. Se não fizeste o trabalho das fases anteriores, a fase Citrinitas não te vai ser útil. Vai ser a mesma coisa que usares um guarda-chuva dentro de um submarino. Mas se realmente tu fizeste o trabalho, se mergulhaste nas tuas sombras, se enfrentaste as tuas verdades, então podes de facto preparar-te para esta fase. Porque o que vem a seguir é nada mais, nada menos do que a própria alvorada interna. E antes que comeces a pensar que isto é mais uma daquelas conversas motivacionais, não é. O Citrinitas é onde a transformação interna começa a manifestar-se em resultados externos concretos. É onde a teoria vira prática, vamos dizer assim. É onde o insight vira ação. Onde finalmente começas a ser quem sempre soubeste que podias ser. É a tua aurora dourada, onde vais despertar para o saber. E como o sol nasce, sentes-te a crescer. Na aurora dourada, desperto para o saber. Como o sol que nasce, sinto-me crescer.
abriga. Na dança do universo, Na luz do amanhecer, cada estrela ensina o que devo aprender. e na alquimia sagrada Transformação divina. torno-me mais. Ponte para Citrinitas. Antes de mergulharmos no Citrinitas, precisamos de ter uma conversa honesta sobre onde estamos. Nas 2 últimas semanas guiei-te através de um processo intenso de transformação. E não foi por acaso que começamos pelo Nigredo. Pensa no processo como construís uma casa. O Nigredo foi a demolição necessária. Aquele momento em que tiveste de deitar abaixo todas as estruturas que estavam podres, todas as fundações que estavam fracas. Foi doloroso, eu sei. Alguns nem conseguiram acabar. Mas é absolutamente necessário. Depois vem o albedo, onde finalmente conseguiste ver os destroços à luz do dia. Foi quando começaste a separar o que era realmente teu do que tinhas acumulado ao longo dos anos. Como uma grande limpeza. Só que da tua própria cabeça, da tua própria mente, do teu próprio caminho. O momento Citrinitas é de facto a tal alvorada, quando o sol começa a nascer depois de uma noite particularmente difícil. Sabes, aquele momento específico, quando os primeiros raios dourados começam a tocar o horizonte e tu sentes, um novo dia chegou. Mas tal como a alvorada, tu não consegues controlar o sol. E é crucial que percebas, não podes forçá-lo a amanhecer. Não podes simplesmente decidir que já estás pronto para esta fase só porque as outras são desconfortáveis. O Citrinitas emerge naturalmente quando fizeste verdadeiramente o trabalho anterior. Então, de alguma forma, como é que podes saber se estás pronto? Há sinais claros. Se já não tens medo das tuas sombras, se consegues olhar para as tuas verdades sem precisares de te defender, se sentes uma espécie de paz inquieta. Sim, uma paz inquieta. Aquela sensação de estar em paz com quem tu és, mas inquieto para te tornares em quem podes vir a ser. É como aquele momento em que tu acordas naturalmente sem despertador. O teu sistema interno sabe quando está pronto. E se ainda estás a forçar, se ainda estás a resistir ao processo, provavelmente ainda tens trabalho a fazer nas fases anteriores. O Citrinitas é a fase do conhecimento emergente. Não é aquele conhecimento intelectual, superficial que podes obter num curso online. É um conhecimento que vem de dentro, que nasce da experiência concreta, da experiência direta com as tuas sombras e a clareza que tu conquistaste ao iluminá-las. É fascinante, sabes? Na alquimia tradicional, o amarelo do Citrinitas representa de facto o sol nascente. Não é o sol do meio-dia, não é o sol da meia-noite, mas especificamente o momento do amanhecer, porque é um momento de promessa, de potencial, de possibilidade. E é exatamente isso que esta fase representa no teu processo de transformação. É quando começas a ver os primeiros resultados reais do teu trabalho interno. Quando aquela clareza que conquistaste no albedo começa a transformar-se em sabedoria aplicável. Mas eu aviso-te desde já, esta fase tem os seus próprios desafios, claro. É tentador pensar que só porque começaste a ver resultados já podes relaxar. É tentador confundires os primeiros raios de sol com um dia inteiro. Mas o Citrinitas requer tanta dedicação quanto as fases anteriores. Só que de uma maneira diferente. O Citrinitas é fascinante porque é um momento em que o teu trabalho interno começa finalmente a manifestar-se no mundo exterior. É como se todo aquele mergulho nas sombras e toda aquela busca por clareza começassem agora a criar algo tangível, algo dourado. Na alquimia tradicional, esta era a fase onde a matéria começava a exibir as primeiras características do ouro. Não era o ouro final, mas já tinha o seu brilho, já tinha a sua promessa. E é exatamente assim que no nosso processo de transformação pessoal nós temos que agir. Imagina que nas fases anteriores estavas a aprender a linguagem da tua própria alma. O Nigredo foi como aprenderes o alfabeto. Doloroso, básico, fundamental. O albedo foi como aprenderes a formar palavras. Começaste a dar sentido às coisas. Agora no Citrinitas começas finalmente a formar frases completas, a criar significado e a expressar-te de forma mais autêntica. Esta fase
tem uma característica única. É o momento em que a sabedoria interna se transforma em conhecimento aplicável. Não é apenas sobre saber coisas, é sobre saber fazer coisas. É a diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Pensa assim, quando uma semente finalmente rompe da terra e encontra a luz do sol, ela não para por aí. Satisfeita por ter chegado à superfície, ela não desiste. Não, ela usa a luz do sol para crescer ainda mais, para se fortalecer, para se tornar naquilo que está destinado a ser. O Citrinitas é exatamente isto. Um processo que se desenvolve em 3 dimensões fundamentais na tua experiência. Em primeiro, há a aquisição do conhecimento verdadeiro. E como te disse, não é o conhecimento superficial de autoajuda. Depois desenvolves novas habilidades. Porque é fascinante como quando limpas as tuas sombras e ganhas clareza, de repente descobres capacidades que tens, que sempre estiveram lá, mas estavam enterradas debaixo de medo e condicionamento. E finalmente, começas a criar estratégias práticas para manifestar este novo tu no mundo, no teu mundo. É quando a transformação interna começa a criar ondas no mundo exterior. Mas atenção que o Citrinitas também tem as suas próprias armadilhas. É fácil ficar deslumbrado com os primeiros sinais de sucesso. É fácil confundir o conhecimento com sabedoria. É fácil pensar que porque começaste a brilhar, o trabalho já está feito. Uma das manifestações mais comuns desta fase é a súbita explosão de criatividade. É como se de repente todas as ideias que estavam presas atrás das tuas sombras e medos começassem a fluir livremente. Projetos que sempre quiseste começar começam a ganhar forma. Sonhos que pareciam impossíveis começam a parecer alcançáveis. Mas no Citrinitas não basta ter ideias. É preciso transformá-las em realidade. Não basta ver o caminho, é preciso percorrê-lo. Talvez o aspecto mais bonito desta fase seja a forma como começas a inspirar naturalmente os outros. Não porque estejas a tentar, mas porque te tornaste um exemplo vivo da transformação. És como aquele sol nascente. A tua luz não ilumina apenas o teu caminho, ilumina também o caminho dos outros. As páginas da vida vão revelar um novo sentido. E depois descobres o teu lugar na sabedoria antiga que sempre esteve dentro de ti. Em cada novo raio há segredos por aprender, entre livros e mestres. Sabedoria antiga Encontro as respostas que o tempo abriga. na dança do universo. Na luz do amanhecer, Cada estrela ensina o que devo aprender. na alquimia sagrada. Transformação divina Torno-me mais. a cada respirar. Prática do Citrinitas. Agora vem aquela parte que eu adoro. Transformar toda esta compreensão em ação concreta. E criei algo especial para esta fase. Vou-lhe chamar, só porque tanto falei de amanhecer, o protocolo solar. Um sistema prático que vai ajudar-te a navegar o Citrinitas sem te perder no teu brilho. Vais pegar em todo o teu tempo, que até agora estava trabalhado para o albedo, e vais substituir com novas ferramentas. Começas o teu dia com aquilo que eu chamo momento da aurora. Os primeiros 30 minutos do teu dia, idealmente, o mais aproximado possível do nascer do sol, tu vais pegar no teu caderno dourado, ou então no teu diário de pensamentos, e começas com 3 páginas fundamentais. Na primeira página escreves: o que sei agora que não sabia antes. É um exercício de reconhecimento de sabedoria que emergiu das fases anteriores. Não é para filosofares, é para identificares o conhecimento prático e aplicável. Numa segunda página, vais dedicá-la ao mapeamento solar, ou seja, vais identificar as áreas da tua vida onde este novo conhecimento pode criar impacto imediato, onde deves começar a agir. Pensa nisto como os pontos de luz que tu vais poder expandir. Pensa nisto como os novos objetivos
para uma nova vida. A terceira página vai ser para o plano de ação dourado, onde tu transformas os teus insights em passos concretos, onde vais pegar naqueles objetivos e dividi-los em submetas para cumprir nos próximos dias. E aqui há uma regra crucial. Cada insight tem de ter uma ação correspondente nas próximas 24 horas. A ideia é começar já a dar passos. Ao longo do dia tu vais implementar, na verdade, estes momentos solares, o tal protocolo que eu falei. E depois, tal como fizeste em Albedo, coloca um lembrete de 2 em 2 horas e faz ali uma pausa estratégica, o tal momento solar. Fazes 3 respirações profundas com respiração ativa e pergunta a ti mesmo, internamente, estou a brilhar ou estou a ofuscar? E isto que seja o teu processo de equilíbrio. Brilha, mas não ofusques. À noite, antes de dormires, dedicas 15 minutos a registar o teu dia solar, onde tu vais documentar as manifestações concretas do teu trabalho. Não só as vitórias, mas também os desafios, as resistências, os momentos onde o brilho vacilou. Se quiseres, podes fazer isto numa espécie de espelho. Até lhe podemos chamar o espelho solar, onde em vez de registares, vais gravar um vídeo de 2 minutos a falar sobre o que é que de significativo aconteceu no dia. E não é para partilhar nas redes sociais. É para tu ouvires no dia seguinte, nos tais 30 minutos do momento da aurora. Para evitar todas as armadilhas que te falei anteriormente sobre a fase Citrinitas, vou-te dar mais um sol, mais uma regra. A regra do sol nascente. Nunca celebres uma vitória por mais de 24 horas. Nunca te detenhas numa derrota por mais de 24 minutos. A fase Citrinitas é poderosa. E o aspecto mais poderoso deste protocolo solar, ou este framework prático que te trago, é que à medida que implementas as práticas, naturalmente começas a influenciar positivamente a tua vida, os que estão à tua volta e sem esforço nem intenção. E lembra-te, tal como anteriormente, este não é um processo linear. Haverá dias mais nublados, haverá momentos onde o brilho solar parece estar a diminuir. E isso é normal. O importante é manteres a prática, manter o compromisso por mais uma semana, tal como tens feito até hoje, tal como fizeste em Nigredo e Albedo. Este framework não é apenas mais um conjunto de exercícios, não é mais uma treta, porque exige trabalho da tua parte. É um sistema completo para tu transformares a sabedoria interna em realidade externa. É a tal ponte entre quem te tornaste nas fases anteriores e quem estás a querer tornar-te agora. Cada respirar, entre o céu e a terra, descubro o meu lugar na sabedoria antiga. Aprendo a voar na dança do universo, na luz do amanhecer. Cada estrela ensina o que devo aprender, e na alquimia sagrada, transformação divina, torno-me mais a cada respirar. Citrinitas, conhecimento, despertar. Na luz dourada da manhã, acendo a compreensão. E assim chegamos ao final desta terceira parte da nossa jornada pela alquimia da mente. Se ainda estás aqui, é porque algo dentro de ti reconheceu que chegou o momento de não apenas compreender a transformação, mas de a manifestar no mundo.
que chegou o momento de criar o tal plano para tu viveres em pleno. O Citrinitas não é apenas mais uma fase. É o momento em que todo o trabalho anterior começa finalmente a fazer todo o sentido. E sei que alguns de vós podem estar a pensar: Mário, mais trabalho ainda? Pois é, e sabes o que também é trabalho? Continuar a viver uma vida que não reflete quem tu és. Continuar a viver uma vida mergulhada no nigredo. Continuar a viver uma vida onde viver é apenas sobreviver. Na próxima semana vamos explorar a fase final e mais poderosa do nosso processo, o rubedo, que é onde todo este brilho se transforma em poder real. Mas por agora, foca-te no Citrinitas. Usa o protocolo solar, permite-te brilhar, mesmo que ainda não te sintas totalmente pronto, desde que já tenhas ultrapassado a fase de albedo. E é por teres a coragem de seguir este caminho, por te permitires emergir na própria luz, que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Agora, quero que faças 3 coisas altamente brilhantes. Primeiro, se ainda não subscreveste este podcast, este é um momento solar certo. A próxima semana vai trazer-te o rubedo, o grande final, e acredita, não vais querer perder. Em segundo lugar, partilha este episódio com alguém que está pronto a brilhar. Mas se calhar é melhor partilhares o show ou o podcast total, porque muitos ainda têm que começar. Por fim, vai às minhas redes sociais, vem falar comigo, e se precisares de ajuda, se precisares de algum recurso adicional, então fala comigo, diz-me de ti, manda-me um e-mail, manda-me um comentário, conta-me tudo. Afinal de contas, quem cala, consente. Check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.